Paz seja convosco. É isso aí, meus irmãos e irmãs. Mais uma vez aqui estamos para aprendermos junto, né, as coisas que Deus tem nos preparado para nós. Que Deus abençoe a cada um dos irmãos. E nós vamos aqui, neste momento eu quero cumprimentar a todos, paz seja convosco, que Deus abençoe. Mais uma vez aqui estamos para estudarmos juntos, dar continuação a esse estudo maravilhoso que o Senhor nos concedeu. Hoje nós vamos estar falando sobre por que será que Deus deu a lei? Por que Deus deu a lei e os mandamentos? Qual seria o propósito de Deus de dar a lei e os mandamentos? Então isso nós vamos estar vendo agora. Primeiro peço ao soberano Criador que nos dê a capacidade para aprendermos, para estarmos juntos e cada dia melhorar o nosso conhecimento e para descobrir, Senhor, o que é importante para Ti, o que é que te agrada, qual é a perfeita vontade do Senhor para nós. Pedimos a Ti, em nome de Jesus, que o Senhor continue conosco. Amém. No estudo anterior, nós falamos sobre o projeto de Deus para a nossa vida. O que Deus criou? Deus criou todas as coisas. Quando um criador cria alguma coisa, ele procura criar todas as coisas para que sirva aquilo que ele projetou. Como eu falei do carro no vídeo anterior, a pessoa quando criou o carro, colocou lá o limpador de para-brisa para limpar a brisa, colocou a seta para indicar a direção que a pessoa vai virar, a lanterna e assim por diante. Foi criando, foi projetando cada coisa para atender exatamente aquilo que ele projetou. Deus também fez o seu projeto e todas as coisas deveria de seguir conforme ele projetou, né? Só que nem tudo aconteceu exatamente como ele projetou. Então por isso que nós vamos ver a partir de agora aqui o projeto do Criador. Então, ó, lei e mandamento são duas coisas aparentemente idênticas, mas não é, né? Deus criou as leis. Até então, uma das primeiras leis que Deus criou, mesmo antes do pecado, foi que Deus deixou aí o sábado para que o homem descansasse. Já é uma das primeiras prioridades que Deus deixou, porque como diz Jesus, que o sábado foi criado por causa do homem. Ou seja, o que isso significa? O homem precisa de um dia para descansar. Diz que na França tentaram colocar semana de 10 dias, mas não deu certo. Eles queriam fazer três semanas por mês, né? Mas não deu certo. Então o homem trabalha 6 dias, descansa 1. Esse já é um projeto do Criador também, certo? Outra lei que Deus criou para o homem é que o mal já existia na terra. Então Deus disse, olha, desse fruto não coma. No dia em que dele comerdes, com certeza vocês vão ter problema. E isso aconteceu. Depois do pecado, aconteceu todos os problemas. Todos os problemas. Então existe lei e leis, mas vamos usar como base as leis morais. Porque temos lei cerimonial, temos lei alimentícia, temos outras leis também. Então a lei moral, esta por sua vez, é composta por 10 mandamentos. Logo, lei é um conjunto de mandamentos. Eu quero deixar claro para os irmãos que é nem cores. Tem as leis morais, é como se fossem as cores primárias. Depois vem as outras leis que saem exatamente da lei moral. O judeu tem aí 613 leis, né, compostas aí, mas tem até muito mais que isso.
Na época de Jesus nós tinha lei rabínica, tinha lei aí judaica, tinha lei farisaica, tinha lei de tudo quanto era jeito, né? Então existe leis e leis. Nós vamos ver isso aí agora aqui. Então Êxodo, Deus deu os 10 mandamentos e disse e deixou bem claro que aqui nós já estávamos nessa época aqui. Os humanos já estavam vivendo na época do pecado, já não tinha mais a mordomia que tinha antes do pecado. Então aqui nós já estava convivendo com répteis, convivendo com insetos, convivendo com espinho, aqui já estava convivendo com um monte de coisa, com maldade em cima de maldade, porque nessa época aqui Satanás já tinha tomado o poder da mão do homem. O homem foi criado para dominar. Só que esse domínio, o homem, Adão, através do pecado, entregou na mão de Satanás. De fato, lá quando Satanás foi falar com Jesus, ele disse: se prostrares a meus pés e me adorar, lhe darei tudo o reino do mundo, porque a mim foi entregue e eu dou a quem eu quero. Então aqui em Êxodo 16, 28 está escrito: então disse o Senhor a Moisés: até quando recusareis guardar os meus mandamentos e as minhas leis? Os meus mandamentos e as minhas leis. Então existe uma diferença entre leis e mandamento. Em Êxodo 20, versículo 6, diz assim: e uso de misericórdia com milhares dos que me amam e guarda os meus mandamentos. Pode ver uma coisa, quando um pai, uma mãe aconselha um filho: meu filho, eu quero que você não faça isso, não faça aquilo. Minha mãe dizia: filho meu, da minha bênção, não bebe, não fuma, etc. Então, quando o filho obedece às leis dos pais, estou falando de pais que têm caráter, né? Não é de qualquer pai, não. Quando obedece às leis do pai, o filho consegue viver muito melhor. E assim é o nosso Pai Celestial, o nosso Criador. Ele criou o ser humano e deu as leis. Quando o ser humano já desabou, que não tinha, já saiu totalmente da proteção dele, então ele deu as leis. Falou: não, eu não posso estar com vocês, segurando vocês aí. Vocês têm o livre-arbítrio para fazer o que vocês bem quiserem. Então vou dar a lei. Se vocês desobedecerem, o problema vai ser de vocês. Vocês vão ter problema. Vocês já estão tendo problema e vão continuar aumentando o problema de vocês. E não adianta reclamar, vai ser exatamente isso. Então depois disse o Senhor a Moisés: sobe a mim ao monte e espera ali, e dar-te-ei tábuas de pedra e a lei e os mandamentos que tenho escrito para lhes ensinar. Então Deus não deixou o homem órfão. Deus não deixou o homem sozinho. Deus não abandonou o homem. Nunca Deus abandonou o ser humano. Tem muitas pessoas que acham que Deus abandonou o ser humano, mas Deus não abandonou. Deus está sempre do nosso lado, nos ajudando, nos dando o discernimento, a direção, para que nós que extravagamos mesmo, comemos de tudo, conforme eu falei no vídeo anterior, comemos e bebemos de tudo, dormimos mal, praticamos mal, valorizamos coisas erradas, como tais ódio, rancor, essas coisas nós procuramos guardar, esses lixos conosco, e nós vamos tendo os problemas do dia a dia. Vamos aí tendo muitos problemas e às vezes nós culpamos, né? Procuramos culpado. Na verdade, nós somos culpados e também os nossos
pais, os nossos antepassados, né, fizeram muitas besteiras e nós estamos pagando o preço. Então, mandamento é um ou mais norma. Mandamento é normas. Por exemplo, os mandamentos de uma empresa. Olha, vai ser assim, assim, assim. Não quero brincadeira no serviço. Quero isso, quero aquilo outro. Esses são mandamentos da empresa. Mandamento é norma que regulamenta algo. Exemplo, não matarás. Poxa, se você matar, você vai ter consequência. Porque você mata uma pessoa de uma família. Aquela família vai te vingar. E depois, se aquela família mata você, a sua família vai vingar. E assim vai trazendo, vai carretando um monte de problema. Me fez lembrar, sabe do quê? Fez lembrar da historinha do Satanás que soltou o burro. Ele soltou o burro comeu a horta. A dona da horta matou o dono do burro matou o dono da horta e a família do dono da horta matou a família do dono do burro e o dono do burro também, né? Então, Satanás apenas sorta o burro. Então, às vezes a gente alimenta um problema e... Nossa, minha mãe tinha um ditado dizer que merda, quanto mais mexe, mais fede. Tem problema que a solução é não procurar a solução. Portanto, a Bíblia diz que onde age o homem, não age Deus. Portanto, é muito melhor nós entregarmos nas mãos de Deus, que Deus sabe muito bem o que faz. Se alguém vier fazer algo contra você, entrega na mão de Deus. Aparentemente não vai acontecer nada, mas vai. Essas pessoas pagam caro ao mexer com você. Ao mexer com nós, essas pessoas pagam caro e pagam muito, né? Então a lei é dada por um superior ou por um legislativo, por um legislador. A lei é dada por alguém. Então nesse caso aqui foi Deus que deu. Deus foi o legislador que deu a lei. Essa lei não é para servir a Deus. As leis não é para servir a Deus, mas é para o bem-estar de cada ser humano. Cada ser humano que obedece às leis, um exemplo disso, se você obedece à lei da velocidade, você não corre risco, você tem menos risco de acidente. Se você não obedece à lei do semáforo, do sinaleiro, então você não vai passar no sinal vermelho. Você não passando no sinal vermelho, você não está correndo risco de bater em alguém ou alguém bater em você. Estão entendendo? É importante a nossa obediência às leis, sim. Mas no caso humano, antes da lei vem o projeto. Aquilo que nós falamos. O projeto de Deus veio. Deus tem o projeto. As leis também vêm através do projeto. Por quê? Quando o cara coloca lá uma placa pare, em algum lugar, lei de trânsito, é porque aquele lado ali deve ter muito menos trânsito de veículo. Então aquela pessoa chega, tem que parar, olhar, ver se não vem outro para ele poder passar por ali. E assim por diante. As leis têm um projeto. Esse projeto é sempre de proteger você, de proteger os humanos, proteger os animais, proteger alguma coisa, proteger a natureza. Então a lei ela vem para proteção. Aonde você vê lá a placa, cuidado, alta tensão. Ali tem uma placa, exatamente, é uma lei para você não entrar. Se você ultrapassa aquela placa e você leva um choque lá, a culpa não é da placa. A culpa não é de quem colocou a placa. A culpa é exclusivamente sua, que não respeitou a lei. No próximo, nós vamos falar da diferença entre ordenança e estatuto.
Então, não perca no próximo vídeo que nós vamos fazer. Que Deus assim proteja eu, proteja você, proteja todos nós, tá bom? Deixa a sua likeada. Se você estiver passando por aqui e ainda não se inscreveu, faça isso agora e acione também o sininho, certo? Acione o sininho aí. E assim que Deus possa estar nos abençoando, nos dando capacidade para sempre estar aprendendo e descobrindo a perfeita e agradável vontade de Deus. Que Deus abençoe a nós tudo e até breve, se assim o Senhor permitir.